Boa noite, eu sou Tatiane Martins, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, doutora em tratamento de feridas e atendo pacientes aí das mais diferentes etiologias na área de feridas, na Clínica Regenerar, que fica no Centro Clínico Medicorum. E mais uma vez estou aqui com vocês para juntos debatermos temas que deixem seu dia a dia melhor. Afinal de contas, esse é o motivo de estarmos aqui. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que afeta a pele, mas também a autoconfiança de muitas pessoas, o melasma. Essa condição, caracterizada por manchas escuras na pele, especialmente no rosto, é mais comum do que se imagina, principalmente entre as mulheres, e que pode ter um grande impacto na qualidade de vida. Apesar de não apresentar um risco grave à saúde física, o melasma também desafia os médicos e pacientes, biomédicos e enfermeiros por sua resistência ao tratamento e pela recorrência das manchas, mesmo após longos períodos de cuidado. A busca por uma cura definitiva tem sido constante, mas será que ela já existe? Quais são os avanços da dermatologia? O que realmente funciona e o que é mito? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar hoje aqui com um especialista, Dr. Fábio Almeida, Dr. Fábio, que é biomédico, PhD em estética avançada, que vai trazer informações confiáveis sobre essas causas, prevenções, tratamentos e os aspectos emocionais que envolvem quem convive com essa condição. Fique com a gente e descubra como enfrentar o melasma com informação, cuidado e mais esperança. Seja bem-vindo, Dr. Fábio, é um prazer enorme recebê-lo aqui hoje. Dr. Fábio, fala pra gente, primeiramente, o que é o melasma e como diferenciá-lo de outras manchas na pele? Muito bem, obrigado, doutora Tatiane, pela poder estar aqui participando e levando essa informação para a nossa comunidade, para os nossos telespectadores. Então, o melasma é uma doença genética, onde nós temos uma predisposição ao desenvolvimento dessas manchas na pele. Uma das características mais importantes do melasma é que essas manchas, elas estão atreladas a uma simetria, ela geralmente apresenta dos dois lados da face e ela apresenta uma coloração amarronzada ou acinzentada. Diferente de outras manchas, como as manchas de sol, por exemplo, que são manchinhas pontuais ou apresentam só um lado do rosto e não do outro. Então isso nos permite classificar e diferenciar uma dessas manchas quando ocorrer ou quando forem identificadas na face. Entendido, doutor. E quais são as principais causas do melasma? Bom, nós temos várias causas. É uma doença multifatorial, onde nós temos aí a exposição solar, a fatores hormonais, fatores genéticos, como eu disse, alterações de humor, alterações psicológicas, tudo isso pode acarretar, além da elevação dos níveis de estresse, carências nutricionais, tudo isso são fatores que vão gerar ou intensificar ou progredir para o surgimento dessas manchas na face. Falando então de relações hormonais, que você acabou de citar, quais são as relações que o melasma tem com fatores hormonais, por exemplo, em determinados períodos da vida, como gravidez ou até mesmo o uso de anticoncepcionais? Sim, o anticoncepcional é um fator relevante no aparecimento do melasma. Nós temos aí uma associação importante e uma intensificação dessas manchas quando o paciente faz uso de anticoncepcional. Mas isso não é obrigatório, não são todos os pacientes que vão desenvolver as manchas. Agora, durante a gestação, as manchas que surgem nessa época não é propriamente dito um melasma. Nós chamamos isso ou classificamos isso como um cloasma. Não há necessidade de uma intervenção ou de realização de qualquer tipo de tratamento para essas manchas durante o período gestacional, que elas devem evoluir após o final da gestação, alguns meses ainda, mas ela tem uma característica de elucidação tranquila e de autolimitante também. Entendi. E há algo que possa ser feito nesse período para evitar?
Na verdade, nesse período, né, nós consideramos o período gestacional um período muito precioso para a mulher, né? Então, ela não deve se preocupar com essa mancha, não há nada que ela precise fazer, além da proteção solar, né? Cuidado com a hidratação da pele, nada de mais importante do que o protetor solar nessa fase. Depois da gestação e amamentação, se essa mancha não regredir, aí sim há necessidade de uma intervenção mais profunda, uma intervenção mais direcionada, que pode ser realizado tanto em home care, né, com tratamentos em casa, ou com tratamentos que são realizados dentro do consultório. Certo. Você comentou a amamentação. Então, elas aparecem na gravidez e podem desaparecer após o término da amamentação, por exemplo? Para algumas mulheres, como ela é uma mancha autolimitante, ela vai desaparecer ali com cerca de 3 a 4 meses após o fim da gestação, tá? Após o parto. Certinho. E existe uma predisposição genética para desenvolver o melasma? Existe alguma coisa a respeito disso? Existe sim. A predisposição genética é o fator mais importante. Não existe cura para o melasma, existe tratamento e controle. Então isso é importante que todos, né, os pacientes, todas as pessoas que têm melasma entendam isso. Quando nós, em muitas situações, a população ela faz uma ligação muito direta do melasma com o fator de exposição solar, sim, mas esse não é o fator mais relevante. Por quê? Imagine só, se os pacientes que morassem todos, né, em países tropicais, à beira-mar, por exemplo, que estão sempre expostos ao sol, todos eles teriam melasma. Agora, pessoas que moram em países, né, onde há uma menor incidência solar, né, como os países da Europa, por exemplo, o que aconteceria? Ninguém ali teria melasma. Então, o que destaca para a gente, que nos traz a relevância do fator genético como o fator mais importante nesse processo. Então, além de outros fatores que tem também, né, hormonal e tal, a predisposição genética manda muito nesse aspecto, né, para uma pessoa desenvolver ou não. A predisposição genética aí é o nosso ponto-chave, né, e que nós conseguimos ali controlar esses fatores que são externos para diminuir então, uma vez que esse paciente tem essa expressão gênica. Certo. E existem subtipos de pele que são mais predominantes o melasma? Sim, essa é uma boa pergunta, porque nós temos vários fototipos, né, de pele, que vão, né, do mais branquinho, né, até as pessoas de tonalidade mais escura. Então, as pessoas que têm uma tonalidade de pele mais escura têm um fator importante e mais predisposição para desenvolver melasma. E tem algum fator relacionado a isso? A própria concentração de melanina na pele, né? Uma vez que nós estamos tratando de melanina, e essa melanina é produzida pelos melanócitos, que são as células, né, que vão liberar essas pigmentações no tecido. Então, uma vez que essa paciente tem uma expressão, né, natural na pele dela, um fenotipo mais intenso de melanina, esses melanócitos também eles vão trabalhar mais intensivamente, né? Então esse é um fator importante, porque nós estamos falando de pigmento de pele, né, de cor de pele e as manchas que são causadas por essas células que são responsáveis pela produção desse pigmento. Muito bem explicado, doutor. E o melasma, ele pode desaparecer sozinho, mesmo que não seja no caso aí da gravidez que o senhor já falou, mas ele pode desaparecer sozinho sem a pessoa tratar? Então, tem algumas situações que são muito raras de acontecer, do melasma ele ficar mais intenso, né, que é o mais comum, mas tem algumas situações que o melasma, em algumas situações, quando aquele pico, aquele agente estimulante, né, aquele fator estimulante, ele é cessado, pode ser que ele tenha uma regressão. Mas isso é muito raro de acontecer se o paciente ainda não entendeu qual é o fator desencadeante do processo. Porque o melasma, ele é um sintoma, né, de que algo não está indo bem. Então, ele é um sintoma de que alguma coisa no nosso corpo não está legal e o meu corpo está mandando esse sinal através dessas manchas na pele para que isso chame a atenção, né? Um corpo saudável,
né, reflete uma pele mais bonita, saudável, né, brilhante, uma pele uniforme. Então é preciso identificar qual é esse fator. Nas situações do paciente regredir esse melasma, ele vai ter picos, né, de maior intensidade. Por exemplo, vamos para a praia. Então o paciente se expôs ao sol ou frequentou uma sauna, por exemplo. O calor também é outro fator importante. Ou é um paciente que, além do fator genético, trabalha como cozinheira, como das suas funções, né, laborais. Tudo isso intensifica o processo de formação das manchas. Agora, se ele, por exemplo, aposentou, né, essa cozinheira aposentou e ela parou de trabalhar com esse calor, né, oriundo das panelas, pode ser que ele regrida, né, que ele diminua gradualmente ao longo desse processo aí de abandono desses fatores desencadeantes. Entendi. Então, existem determinadas funções, por exemplo, que estão atreladas ao aparecimento. Sim, algumas profissões podem apresentar mais riscos, né, de desenvolvimento do melasma do que outras. Né? Nossa, que legal. Então, eu não sabia, por exemplo, que a cozinheira, então, pelo vapor ali, né? Pelo calor da panela, né? Certo. Ou a pessoa que usa muito secador, ou chapinha, né? Também expõe o calor. Às vezes, essas pacientes, ela apresentam melasma bem assim no desenho do couro cabeludo, né? No início do cabelo. Por quê? Usam secador, porque usam a chapinha, né? E isso aquece essa região já vi estimula. Pacientes que têm bem próximo mesmo do início aqui do cabelo, desenho do cabelo, do desenho da do linha cabelo. do cabelo. Então, está associado com o uso do calor também. Com o uso do calor claro, também. em quem tem a predisposição genética. Isso, quem tem a predisposição. Perfeito. E que sinais, primeiro, o paciente assim, eu acho que eu tô com uma mancha aqui estranha na minha pele. Que sinais inicialmente dão indícios de que possa ser um melasma? O senhor falou que tem que ter Tem que ser uma mancha bilateral. Né, de cor acastanhada e de cor ou acinzentada. Vai depender disso. Mas se o paciente tem dúvida se é melasma ou não, ele deve procurar, né, um profissional que vai identificar através, né, de um exame clínico, uma análise visual dessas lesões ou através de uma lâmpada especial onde nós conseguimos identificar essas tonalidades, diferenciar em se é melasma ou não, né, caso ainda ocorra alguma dúvida, e ainda dá para se definir se ele é um melasma mais superficial ou mais profundo, porque isso vai depender, né, esse diagnóstico vai depender também, está ligado diretamente ao mecanismo de tratamento também. Doutor, e que tipo de lâmpada é essa? Só para o pessoal de casa não achar que é uma lâmpada comum. Que luz é essa aqui? É uma lâmpada especial, né, que só os profissionais da saúde têm acesso, que é a lâmpada de Wood. Tá? É o que nós utilizamos para fazer esse diagnóstico. A gente utiliza em feridas também, porque dá para diferenciar tecidos que a olho nu a gente não diferencia. Olha, interessante. Eu já não sabia que poderia ser utilizado em melasma. Também não sabia que poderia ser utilizado em feridas. Né? A gente utiliza. Como ele costuma evoluir quando ele não é tratado, o melasma nesse caso? Né? A pessoa tem lá, ignorou os sinais, está há anos passando, às vezes, só tratamento caseiro, do que vê na televisão, do que é indicado pela vizinha e não procura um profissional. O que acontece nessas situações, doutor? Então, a tendência é que esse melasma, com o passar do tempo e fazendo esses tratamentos não resolutivos, ele se torne cada vez mais resistente e persistente, aumentando a sua intensidade, né? Ficando cada vez mais escuro e mais difícil a sua reversão. Então, tratamentos caseiros, né? Eu costumo dizer para o paciente que até o tratamento correto, se ele for intenso, se ele passar da dose, nós podemos aí causar uma irritabilidade dessas células, que são os melanócitos, e elas são células muito sensíveis, são aquelas células que se irritam fácil. Né? A gente não tem aquela pessoa que qualquer coisinha ela é irritada, pavio curto. Então, essas células dos melanócitos, elas são bem pavio curto. Então, se você trata muito tempo, ela vai, se irrita e libera pigmento. Se você vai tratando ela, né, ali com muita parcimônia, vai tratando ela ali com muita delicadeza, então ela vai parando de produzir esse pigmento, vai acalmando, né, os seus nervos, e aí ela para de produzir esse pigmento. Mas se você usa tratamentos caseiros, né,
se não usa protetor solar, se submete a regiões, né, situações de muito calor. Então tudo isso vai intensificar esse processo, fazendo com que esse melasma ele atinja aí camadas mais profundas e seja mais resistente, mais persistente ao longo dos anos. Certo, essa sua resposta me fez lembrar de situações assim, que eu já ouvi falar, né, de pessoas que têm melasma. Às vezes a pessoa relata que tinha uma manchinha pequenininha e começou a fazer vários peelings, vários tratamentos. E a mancha, ela regride, mas ela voltou maior. Isso tem a ver com a resposta dos melanócitos? Tem a ver com a resposta dos melanócitos, né? Uma vez que inicia-se um tratamento, né? E por vez ele não cessa ou ele foi intenso demais, tudo isso pode ocasionar uma recidiva, né? Um reaparecimento dessas manchas. Quando o paciente faz um peeling, por exemplo, ele vai remover aquelas camadas de células mais superficiais que receberam essa tintura, né? Esse pigmento produzido por essas células. Agora, uma vez que descamou, as células que vão agora começar a ser agora, né, sofrer mais divisões celulares, elas vão sofrer mais pigmentações porque a célula agora se sentiu exposta e agressiva. Certo. Então, há uma necessidade de se ter um equilíbrio no tratamento. Então, o tratamento hoje, né, nós não tratamos mais o nosso paciente somente com peeling. Então, nós prescrevemos para ele algumas medicações orais, né? Filtro solar oral é um fator importante, antioxidantes orais também, que tem um poder importante aí para diminuir essas irritabilidades dessas células, né, que produzem esses pigmentos, essas manchas. Então, é muito importante fazer um tratamento que possa cercar essas células de várias formas, né? Não somente nos sintomas, mas relacionado ao tratamento de saúde mesmo, né? Tratando o paciente de maneira integral, né? Verificando Perfeito. Se existe alguma inflamação sistêmica, verificando se existe aí alguns, né, nutrientes faltantes também, déficits nutricionais. Tudo isso são importantes porque algumas vitaminas, alguns nutrientes são fundamentais para a produção, para o equilíbrio do nosso organismo e a diminuição, né, o potencial antioxidante dessas células. Perfeito, doutor. E o senhor comentou, além da luz, né, o diagnóstico é feito somente de forma clínica mesmo? Então, o diagnóstico é feito, né, por esses sinais que a célula apresenta, né, de bilateralidade, dessas manchas, né, bilaterais. Outras vezes nós temos situações que elas são mais focalizadas, outras vezes em situações mais dispersas. Mas se houver dúvida, sempre utilizamos a luz de Wood. Certo. Quais são, doutor, os tratamentos mais eficazes atualmente disponíveis para o melasma? Bom, durante muito tempo eu tratei melasma só utilizando peelings e ácidos em casa, né? E a maioria dos pacientes, elas regrediam, mas o paciente tinha uma recidiva no futuro. Então, começando a observar, né, esse movimento das manchas, nós começamos a identificar e a compreender que havia necessidade de se avaliar aonde nenhum dos profissionais estavam olhando, que é dentro do paciente. Então, nós começamos a incluir, né, para o tratamento do paciente com melasma, antes dele dar início ao tratamento, a realização de vários exames de sangue, para a gente avaliar, né, um hemograma, para a gente avaliar a ferritina, o ferro, né, as concentrações de zinco no sangue, de selênio, de vitamina D, de vitamina B12. Então, todos esses nutrientes hoje eles são avaliados, né? Se houver necessidade, né, de realização de uma dieta, nós encaminhamos para um profissional nutricionista para regular isso, mas algumas situações o paciente também identificamos que ele tem algumas alterações de colesterol, né, de dislipidemias, ou em outras situações com um perfil já de resistência à insulina, um paciente pré-diabético. Então, hoje nós fazemos um acompanhamento do paciente com melasma multiprofissional. E se houver necessidade de suplementação, né, de vitamina B12, de vitamina C, então tudo isso também nós incluímos nesse tratamento. Depois que nós identificamos tudo isso, regulamos o organismo do nosso paciente,
é que aí sim nós vamos partir para os tratamentos estéticos. Como eu falei, o melasma, ele é um sintoma, né? Ele é um sinal de que algo não está bem. Então nós temos que identificar essa causa, né? O agente causador, a raiz do problema, tratar essa raiz do problema, para depois sim a gente partir para um tratamento estético, utilizando peelings ou lasers, né? Ou o microagulhamento, que seja. Então existem essas alternativas. E o mais interessante, Tatiane, é que quando o paciente ele inicia esse tratamento, que nós identificamos todos esses fatores, né, que estão desajustados, quando o paciente termina esse tratamento, muitas vezes nós não precisamos fazer mais nada. A mancha ela já tem uma regressão. Sem fazer nada tópico. Sem fazer nada tópico. Perfeito. O paciente já apresenta uma resolutividade da mancha, uma regressão dessa mancha, além, é claro, da melhora da qualidade de vida, do bem-estar, né? A gente regula os ciclos desse paciente que tinha dificuldades para dormir, então ele passa a dormir melhor. Então todos esses fatores são ajustados e o paciente regride, né? Essas manchas regridem sem a necessidade de um tratamento estético propriamente dito. Perfeito, doutor. O papo está excelente, né? Aprendendo mais aqui sobre o melasma, muitas dúvidas aí que eu tinha que eu realmente estou esclarecendo agora, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial. E você aí de casa, espere, fique aí sentadinho que logo nós voltamos.